Bom dia, galera dos segundos anos das escolas Dom Luiz e do Raimundo Henrique. Segundo ano de manhã, de tarde, de noite, muitos segundos. Então, é bom poder falar para vocês de novo, mesmo que assim, virtualmente, né? Dizer o quê? Circunstâncias. Isso acontece na vida da gente. Até um pouco a gente vai falar hoje, eu falarei hoje, né? Que são do determinismo. Não somos seres determinados. Não agimos assim por conta disso ou daquilo. Não. A gente age de acordo com as necessidades, de acordo com o que vem ocorrendo na nossa vida, na sociedade. A gente é assim. Bom, estou aqui para falar sobre os conteúdos mínimos propostos por cada disciplina para a SEDUC, para que a gente possa finalmente fechar esse ano letivo aí de 2020, que houve um atraso bem grande, como vocês estão percebendo, né? Lá vai. Bom, então hoje falarei para vocês sobre os campos da ética e da moral. Então abordarei temas como liberdade e determinismo, felicidade e devir, desculpa, ética e ciência, ética e política, ética e violência, tá? Primeiro, alguns conceitos, né? É bom a gente conceituar as coisas antes para a gente entender do que a gente está falando. A propósito, galera, procurarei fazer vídeos de até 10 minutos, porque fica mais leve para poder postar. Nossa internet não é boa para fazer upload, não sei se alguém já tentou, vai ver que não é fácil não, é demorado, tá bom? Então é um pouco por isso. Então é para não ficar tão cansativo, né? De ficar um vídeo aí 1 hora e eu falando. Então falarei 10 minutos e depois outro vídeo de 10 minutos se for necessário. Eu acho isso certo. Vamos lá, conceito. Primeiro, o que é ética, né? Conceituar a ética. Ética é uma parte da filosofia, como todo mundo sabe. É até uma disciplina que a gente estuda no curso. E ela é a parte que questiona sobre os princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento moral da humanidade. Tá? Então existem regras gerais, né, para a humanidade, assim como existem regras pessoais, a ética pessoal de cada um e tal. A ética ela é fundamentada em valores, valores morais. E esses valores eles devem, além de serem subjetivos, né, em alguns casos, eles são também culturais. Sendo assim, tirando valores universais como, por exemplo, assim, a vida e a liberdade, tá? Todos os outros são culturais, são construídos pela nossa cultura, pela nossa sociedade. E a moral o que é? Bom, eu costumo dizer que a moral é uma concretização da ética. Ou que a ética é a teorização da moral. Então existe a ética, que é o pensar, o analisar, o comportamento. Existe a moral, que é o comportamento em si. É o que a gente pode verificar na ação de uma pessoa. Pensa aquele ditado assim, ah, faças o que eu digo e não faças o que eu faço, né? Aí nós temos as duas coisas, a ética e a moral, nessa pequena frase. Bom, não podemos perceber a ética em uma pessoa, tá? Mas sim a moral. A moral, portanto, não é subjetiva, tá? Enquanto que a ética pode ser subjetiva, porque ela é esse estudo sobre o comportamento moral. Etimologicamente, a palavra ética vem do grego, etike, episteme, né? Ou seja, ciência que estuda os costumes. E moral já vem do latim mores, relativo aos costumes em si. Pronto. E agora liberdade e determinismo. Bom, filosoficamente, determinismo é um termo que, como o próprio nome diz, determina que todos os fatos que acontecem no passado determinam o que somos e o que seremos. Esses fatos podem ser de caráter natural ou sobrenatural, inclusive. Durante a Idade Média, por exemplo, né, essa forma de entender o mundo foi muito utilizada. Existem algumas formas de determinismo, tá?
Pré-determinismo, por exemplo, ou determinismo mecanicista, também como é chamado, afirma que causas e efeitos são totalmente interligados. A determinação está no passado e gera, então, uma cadeia capaz de explicar até a origem do universo. É daí que vem, assim, por exemplo, ideias de que, pobre sempre existiu. Quem nasce pobre vai morrer pobre, não adianta espernear. Isso faz parte das definições pré-deterministas, tá bom? São coisas que a gente tem que fugir, né? Devemos fugir disso, tá bom? Ninguém nasce pobre porque você é pobre ou por destino, nem nada disso, não. A pobreza é uma condição social e nós temos obrigação, enquanto seres humanos conscientes, de fazer de tudo para mudar essa visão e mudar também a realidade e mudar a nossa sociedade. O próximo é o pós-determinismo, que diz que as causas são determinadas por algum motivo externo e futuro. Ou seja, o que somos agora é determinado por coisas que ainda vão acontecer ou que estão fora da nossa própria realidade. É complicado de pensar isso, né, gente? Como é que eu estou vivendo a minha vida e alguma gente fora de mim é que vai determinar aquilo que eu sou ou que eu estou sendo agora? Fala certo. Depois nós temos o codeterminismo. Segundo essa forma de determinismo, os efeitos podem interagir com outros efeitos, sendo que uma causa anterior pode gerar um novo efeito, além do já causado anteriormente, criando níveis de efeito, tornando-se assim cíclico, tá? Uma causa gera um efeito, que gera outro efeito, que gera outro, que gera outro, e aí a gente vive dentro desse loop sem fim, assim, como lá no Doutor Estranho. Não sei se vocês já assistiram, no final, quando ele prende o Dormammu, né, num loop temporal. E as coisas ficam acontecendo sempre da mesma forma até a eternidade. A eternidade já é aquilo lá. Bom, para o determinismo, a liberdade, se existisse, seria uma anomalia, seria algo bem diferente daquilo que deveria ser. Porque o ser humano seria o único ser na natureza que fugiria à chamada lei natural, né? Porque a lei natural é a lei que rege toda a natureza. É por conta da lei natural que as árvores crescem, que a árvore floresce e dá semente e gera uma outra árvore e assim sucessivamente. Tá? Nós, seres humanos, se nós fôssemos seres determinados mesmo, não fugiríamos dessa lei. Tá? E aí a gente teria que viver como vivem as pessoas lá na Índia, por exemplo, em castas. Uma pessoa nasceu rico e vai ser rico o tempo todo. Uma pessoa nasceu pobre e não vai passar da pobreza. Tá? Aqui no Brasil tem uma classe social que quer que a gente acredite nisso. Também é uma ideia que a gente tem que refutar com toda a nossa força interior, com tudo que tivermos, tá bom? E temos que acreditar que isso não existe, que nós somos seres condicionados e não determinados, que nós fazemos nosso próprio futuro e ele será muito melhor do que é hoje. E é assim que a gente tem que viver. Por último, determinismo social. Isso vocês verão, claro, com mais profundidade nas aulas de sociologia, com seus professores de sociologia. Mas o determinismo social, ele vem ganhando força entre os pensadores, né? Entre os pensadores neoliberais, por exemplo, e tal, de que essa corrente defende que o ambiente social de onde vem o indivíduo é capaz de condicionar o seu comportamento. Sabe aquela história de que filho de peixe, peixinho é? Pois é, balela, balela. Tá? Nós somos o que nós queremos ser. Viu? É isso que somos. Isso pode ser combinado com ações de Estado, né? Combatido. Essa ideia tem que ser combatida com ações de Estado, ações assertivas, que vão tentar igualar as condições sociais dentro de uma mesma nação, tá? Então, os governos têm que se preocupar com isso, né? De criar ações que diminuam a distância entre o pobre e o rico para dar condição
que a gente seja aquilo que a gente quer ser de verdade. Aguardem o próximo vídeo. Agora, tchau.